Pessoal, hoje nós temos um seminário fora do padrão, né? É uma jornalista que escreveu um livro sobre urnas eletrônicas, mostrando como a ciência ajudou a melhorar, né, o sistema de votação. Por que esse livro? Porque o sindicato que ela trabalha, onde eu estou afiliado, muita gente está afiliada do INPE, CTA, IAEB e CEMADEM, o sindicato é feito de funcionários do CEMADEM, IAEB, eu não lembro, o INPE e CTA, o DCTA, né? E DCTA e o INPE participaram muito ativamente desde a concepção da urna até a implementação, né? Não que o INPE e o CTA implementou, mas eles deram as especificações, né? Com a ajuda do pessoal do TSE. Então, esta aventura de gerar urna eletrônica, a Fernanda fez um livro através de muitas entrevistas, entrevistou o pessoal do TSE, do INPE, do CTA, e ela vai falar essa experiência sobre esse livro que ela escreveu para vocês. Agora, na semana que vem, vai ter o professor Katsumi, que é do CTA e IAV, que ele também fez parte desse time, né, na ajuda de construção da urna eletrônica. Ele vai falar sobre a segurança, né, de ataques, etc., e como a urna foi blindada. Tá? Então, hoje vai ser uma visão geral da urna e como a urna foi construída, que a Fernanda escreveu esse livro, e semana que vem o Katsumi vai falar mais a parte técnica. Tá bom? Fernanda, antes de qualquer coisa, muito obrigado por compartilhar a sua aventura com a gente, né? O pessoal do CAP, que são mais ligados à área de computação, mestrando, doutorados, e CAP agradece muito a sua participação com a gente. Oi, Vijay, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui hoje participando do seminário com os alunos de pós-graduação do INPE. Fiquei encantada com o convite e eu espero que vocês gostem, tá? Eu sei que vocês devem estar estranhando, né? Jornalista falando a respeito de computação, mas eu vou contar a respeito da história. Não tem nada técnico, nem no livro, nem na minha apresentação. A parte técnica, como o Vijay falou, vai ficar com o Oswaldo Katsumi, que vocês vão adorar. E para vocês não terem que ficar olhando só para mim, eu fiz uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês. Okay, deixa eu só iniciar ela aqui. Fiz o teste funcionou direitinho, né? Agora vamos ver se na hora de mostrar eu consigo fazer direito. É que ainda não encontrei a tela aqui, ela não apareceu. Agora foi. Okay. Pronto, tá aí. Então, esse aqui eu já posso pular. É só com foto, só para dar uma ilustrada, para me ajudar a lembrar do que eu tenho que falar para vocês, senão eu esqueço. Então, essa sou eu vi o livro. Eu sou jornalista, eu me formei em 1996 na Unital, e já em 96 eu comecei a trabalhar no SINDICT. Então, eu não tenho nenhum vínculo com nenhum TRE, nenhum TSE, eu nunca trabalhei na Justiça Eleitoral, nem como mesária, nem como voluntária. Não tenho nada com a Justiça Eleitoral e tenho há 25 anos o vínculo com o SINDICT. Então, eu cresci junto com a imprensa do SINDICT, eu me formei, já vim trabalhar aqui e tudo que eu aprendi a respeito de jornalismo, eu aprendi aqui no sindicato e implementando aqui. Às vezes eu tinha alguma ideia maluca, eu falei assim, quero fazer tal coisa, não tinha a mínima ideia de como fazer, mas o sindicato falava assim, não, vamos fazer, e aí a gente aprendia junto. Então, toda a minha formação profissional partiu aqui do sindicato. O sindicato... Fernanda, Oi. Só para interromper, só para complementar o que você falou, só para eles saberem, que eu queria só informar que a Fernanda, além de ser jornalista, trabalha no sindicato faz bastante tempo, também recebeu o prêmio Bete Lobo de Direitos Humanos das Mulheres da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ela também escreveu o livro A Solução Brasileira, História do Desenvolvimento do Motor Álcool no DCTA. Foi o sindicato também que publicou. Além disso, ela também é autora de livros para didáticos infantis. Ela publicou 9 livros pela editora Todo Livro. Isso. Só para complementar. O prêmio Bete Lobo eu recebi
pela cobertura que eu fiz do evento do Pinheirinho, porque Tá. antes do Pinheirinho ser desocupado, eu fiquei lá, dormindo lá, morando lá praticamente uma semana, Sim. em contato com as pessoas. Fiquei lá na noite, que seria a desocupação, então eu participei muito do processo, me envolvi demais, e escrevi uma matéria para o Sindicato dos Jornalistas contando como que foi tudo aquilo. Aí a Assembleia, alguém da Assembleia leu, me chamou para ir lá, e eles me deram esse prêmio aí por conta da matéria que eu fiz no Pinheirinho. Bom, mas retornando, o sindicato, ele surgiu em agosto de 89, após a Constituição de 88 permitir que servidor público se organizasse num sindicato, porque os sindicatos já existiam, mas para quem era CLT, servidor público, não podia. E o sindicato hoje representa o DCTA, o INPE, o CEMADE e a AEBEM. São servidores das carreiras de ciência e tecnologia que atuam no setor aeroespacial. Então, antes, quando ele nasceu, ele era só o INPE e o DCTA aqui em São José. Mas o DCTA tem a base de Alcântara, tem a base lá de Natal, o INPE tem em Santa Maria, em Atibaia, até em São Paulo e Brasília tem uma unidade bem pequena. Então, como eles ficaram muito grandes, né, muito espalhados pelo país, o sindicato passou a se tornar um sindicato nacional e representar todos eles. E no trabalho do sindicato, como o Vijay contou que tem ali o livro A Solução Brasileira, tem essa ideia de se publicar livros para contar o que o servidor público do INPE, do CTA, do CEMADEM e da IB faz. Porque às vezes a gente pergunta para as pessoas, né, fala assim, o que o CTA faz? O CTA é o lugar onde o pessoal vai servir. E o INPE? O INPE faz previsão de tempo. Então, não é só isso, mas isso é o que chega através da televisão para as pessoas verem. Então, publicar livros, publicar jornal é uma forma da gente mostrar que o trabalho do servidor público ele é muito maior do que a previsão de tempo e o serviço militar que é feito dentro do CTA. E, em 1980, não sei a idade de vocês, mas parece que vocês estão todos novinhos, teve uma grande campanha de difamação do serviço público. Eles falavam que o servidor público era Marajá. Inclusive, o Fernando Collor ele foi eleito presidente com o slogan de caçador de Marajá. Porque para eles, a figura que se passava do serviço público era de uma pessoa que não trabalhava, que mal aparecia no serviço e que ganhava muito. Então, isso aconteceu em Maceió, e em Maceió o Collor conseguiu tirar algumas pessoas dessa situação do serviço público. Só que essa visão ficou enraizada nas pessoas, de alguma forma. Hoje, pessoas que nunca ouviram falar dessa revista Veja, por exemplo, como A Praga dos Marajás, que nunca ouviram falar do Collor como o slogan de caçador de Marajá, repetem essa história de que servidor público não faz nada, servidor público não trabalha direito, servidor público é preguiçoso, porque ouviu do avô, ouviu do pai, ouviu da pessoa que viveu isso nos anos 80. Né? Parece que tá recente, né? Mas parece que é distante, mas tá recente, ainda faz parte da vida das pessoas. E agora a difamação passou a ser a urna eletrônica. Em 2014, teve a eleição da Dilma e do Aécio. O Aécio questionou o resultado da urna eletrônica. Acho que foi a primeira difamação que a urna sofreu, foi nessa época. Ele contestou, falou que as urnas poderiam ter sido fraudadas, porque a apuração mostrava o Aécio na frente. Aí chegou um determinado momento, a Dilma começou a subir e ultrapassou os votos dele. E eles acharam aquilo estranho, mas isso ocorreu porque os votos, eles chegam de forma descentralizada, né? O TRE que vai passar a informação para o TSE. Então, a urna, quando chega para ser apurada, chegam primeiro no TRE as urnas da região central. Depois vão chegando as urnas da periferia. E tinha também o atraso de fuso horário,
em parte do norte, que tinha horário diferenciado de 2 horas e de 1 hora. Então, como as urnas da periferia demoraram mais para chegar, era onde a Dilma tinha mais votos, a votação para o Aécio começou maior e depois foi caindo, porque foi chegando essas urnas. E com o Bolsonaro, ele começou a difamar ainda mais as urnas eletrônicas assim que ele foi eleito. Ele já falou, assim que ele foi eleito, ele disse que ele tinha ganho a eleição no primeiro turno e que isso só não ocorreu porque fraudaram as eleições, que era para ele já tá eleito logo no primeiro turno. E além dele falando, alguns militares também, que fazem parte do governo, começaram a atacar a urna eletrônica. Aí o sindicato, sabendo que tinha participação de servidores do INPE e do CTA no projeto de criação da urna, falou para mim, que já tinha feito o livro do motor alto, disse, olha, vamos escrever um livro sobre a urna eletrônica. Era já uma ideia que existia desde 2012, quando eu fiz o lançamento do livro do motor álcool, o Sérgio Rosim, que é o idealizador desse projeto de publicação de livros, ele já tinha falado para mim, ó, o próximo livro vai ser o da urna. Só que naquela época, a gente foi engolido por outros projetos, por outros temas, até por outros livros de outros autores, para não ficar só eu escrevendo para o sindicato. A gente publicou o livro de satélites, de painéis solares, de foguetes, publicou esse ano o livro do Milione. Os mais novos estão disponíveis no site do sindicato também, que é o do Milione, o do Baruel e o da Tereza, estão lá. Então, eu atrasei a pesquisa da urna eletrônica por conta de outros projetos que o sindicato fez. E aí, entrando a pandemia, a gente em trabalho remoto e tantas fake news a respeito da urna eletrônica, a gente decidiu que precisava escrever o livro contando a história da urna. Aí eles falaram assim, mas o livro fala que a urna é segura porque foi escrito por uma jornalista de sindicato. Aí tem duas coisas, uma é o compromisso do jornalista com a verdade, né? O jornalista ele tem lá no código de ética que ele tem que falar a verdade. A outra é, o sindicato pediu para escrever, não tem uma palavra dentro do livro que tenha sido escrita por um diretor do sindicato. Então, todo o conteúdo do livro, ele foi baseado nas entrevistas, nas pessoas que trabalharam na urna e em documentos históricos e oficiais do TSE. O TSE me surpreendeu bastante, porque durante a pesquisa, eu mandava perguntas para o TSE e eu não me identificava, não falava quem eu era, eu simplesmente perguntava, olha, qual que é a configuração da urna tal, da urna de tal ano? E o TSE respondia. O TSE nunca me perguntou quem eu era, por que eu queria aquela informação, onde eu ia usar aquilo, eles respondiam. E junto com o e-mail deles, ainda com a resposta que eles me davam, tinha um link que dizia, essa informação está disponível no nosso site. Então, eu entrava no link, aquela informação que eu estava perguntando para eles, já estava lá no site há 3, 5 anos, às vezes 10 anos lá publicado no site, e eu que não tinha procurado direito. Então, o TSE é um órgão muito transparente, e qualquer pessoa que enviar um e-mail para o TSE fazendo qualquer pergunta, eles respondem. Então, na pandemia, nós passamos a trabalhar no livro e contar como que era toda essa história da urna. E, esqueci de dizer, se a urna eletrônica não fosse segura, se ela pudesse ter uma fraude, se eu tivesse descoberto em algum momento que a urna fosse fraudada, eu com certeza hoje estaria dando entrevista no Jornal Nacional, no Fantástico, fazendo um baita de um sucesso, mostrando fraude na urna eletrônica. Então, não é fraudável, ninguém da grande imprensa dá bola para mim. A gente está aqui conversando, no máximo vai na TV Câmara, na Band local, as pessoas não se interessam muito pelo livro. Então, para mim, seria muito mais interessante, eu estaria fazendo mais sucesso, se eu tivesse descoberto uma fraude, mas não tem, o que é bom para todos nós e é bom para a nossa democracia. Então, o livro ele começa fazendo uma breve explanação de como eram as eleições no país, que a primeira eleição foi em 1532, que foi em Santos, e a primeira eleição presidencial, eu anotei o número que eu esqueci de colocar, ela teve
mais de 200 candidatos à presidência e mais de 300 candidatos à vice-presidência, que você podia votar em separado. Você não era votando no presidente, votava no vice, era separado. E era uma votação cantada. Você ia até o local de votação e aí falava, VJ, em quem você vota para presidente? E você falava. Então, era um voto aberto, que todo mundo sabia em quem que você estava votando. E não era para todas as pessoas. Eram só para as pessoas com determinadas posses, militares, religiosos, só homens. Era um grupo muito restrito que podia votar. A votação, como a gente tem hoje, para todos os cargos, com homens e mulheres votando, podendo participar a partir dos 16 anos, só veio em 1988, com a proclamação da Constituição. Em 1945, a mulher pôde votar pela primeira vez. O voto feminino não tem nem 100 anos. Então, eu sempre falava para todo mundo, quando eu ia votar, que eu nunca perdi uma eleição por nada, eu amava ir votar. As pessoas falavam assim, você é doida, para que você quer ir votar? Eu falei assim, se você estudasse um pouquinho a história de como foi difícil conquistar o voto, você iria votar feliz, porque foi muito difícil. Então, uma coisa que eu nunca perdi na minha vida foi uma eleição. Eu sempre fui, podia estar doente, podia estar grávida, podia ter acabado de parir, eu estava lá votando, porque foi difícil demais a gente chegar aonde a gente está, com todo mundo podendo votar. E por que que eles pensaram em criar uma máquina para se votar? O uso de uma máquina de votar está no Código Eleitoral de 32. Só que naquela época, você não tinha tecnologia o suficiente para fazer algo que as pessoas pudessem votar. Tinha uma fraude durante a votação, que o voto em papel, ele permitia a urna emprenhada, que era aquelas urnas de lona que eram usadas para colocar o papelzinho, elas já chegavam no local de votação com votos dentro dela. As pessoas colocavam antes, e eles tinham, assim, tão pouco cuidado, que o lugar de você colocar o voto é uma fissura, né? Um pedaço pequenininho para você colocar um papel dobrado. E tinha bolos de cédulas preenchidas, amarradas com elástico, já lá dentro, que é o que eles chamavam da urna emprenhada. Tinha também o voto formiguinha, que eles levavam um ônibus lotado de gente, de uma determinada localidade, aí o primeiro eleitor que entrava para votar, depositava um papel qualquer dentro da urna e saía de lá de dentro da sessão com a cédula original. Entregava a cédula original para o chefe daquele ônibus, ele preenchia e passava para o próximo eleitor. O eleitor depositava o voto preenchido, saía com a cédula em branco, e eles faziam isso até terminar todo mundo daquele ônibus. Isso era muito comum, somente em compra de votos, porque para nós que vivemos num local bom, né, temos uma boa estrutura, ninguém vem comprar o nosso voto, mas o pessoal que passa por mais dificuldades, eles vendiam o voto em troca de dentadura, em troca de um sapato, em troca de uma cesta básica. Então, o candidato ia até eles e falava assim, olha, se eu for eleito, você vai ganhar tal coisa. Então, aquela pessoa que não tem muito acesso à informação, está longe de tudo, está abandonada, chega uma pessoa e diz, vota em mim lá no dia da eleição, só escrever meu nome no papelzinho, que se eu ganhar eu venho aqui te dar uma cesta básica, aquela cesta básica representava muito. Então tinha muita fraude durante a votação. Na apuração, as pessoas tinham que pegar aquelas urnas de lona e levar para um local. Aqui em São José, a apuração era feita na Associação Esportiva, que é no centro. Então montava um monte de mesa naquele ginásio, e aí em cada mesa tinha as 4 pessoas trabalhando para fazer a leitura, né, a contagem dos votos, e em volta dessas pessoas um monte de fiscal dos partidos políticos para ver o que eles estão fazendo. Que você pegava a cédula de papel e o voto podia estar em branco. Só que a pessoa que está fazendo a contagem de voto pegava a caneta Bic, tirava aquela pontinha da caneta e deixava presa aqui entre o vão dos dedos.
só um pedacinho, escondidinho. Então, quando ela via que o voto era em branco, ela fazia um risco no nome do candidato que ela queria. Então, ela tinha um preenchimento de voto em branco. Se ela pegava o voto que estava marcado para o candidato que ela não gostava, ela riscava a cédula, fazia um risco na cédula inteira para rasurar, tirava o voto do candidato e passava para o voto nulo. E tinha também o caso de interpretação, porque para os outros cargos, como deputados, você tinha que escrever o nome do candidato. Então, você tá lá, a pessoa votou na Luísa ou na Luzia? Então, vai da interpretação de quem está lendo. Aí tinha letras que você não conseguia entender, você obrigatoriamente colocava o voto nulo, ou manipulava ali, pegava voto em branco, passava com um montinho do seu candidato de sua preferência. Então, era muito complicada a apuração dos votos em papel, e esses fiscais todos ficavam em volta e gritando toda vez que eles achavam que a pessoa tinha cometido um erro ou uma fraude. Tanto é que toda vez que se pedia recontagem de votos, dava um resultado diferente. Então, não é mentira aquele meme que diz na internet lá que se pedir 30 recontagem, vai ter 30 resultados diferentes. Realmente tinha. Não importa quantas recontagem você fizesse, cada vez que você contava os votos vinham diferentes. E teve até um caso chamado Proconsult, que ele foi descoberto justamente por a pessoas acompanharem os votos paralelamente. Que aí, esse daí eu vou entrar em detalhe mais para frente com o boletim de urna. Vou acelerar que o meu tempo está acabando já, eu nem comecei. Então, as primeiras máquinas que fizeram, né, teve o Sócrates, que ele fez uma máquina de votar, que era um aparelho enorme, e o Carlos Prudêncio, que foi um juiz eleitoral lá em Brusque, em Santa Catarina, ele fez um teste de votos também com uso de computador. Nenhuma dessas era adequada para todo o país, porque a gente tem que levar em consideração que nem todo local que se vota tem energia elétrica e a gente não consegue transportar uma coisa muito grande que nem essa máquina do Sócrates. Então, o ministro Carlos Veloso, esse senhorzinho extremamente simpático, ele foi eleito presidente do TSE em dezembro de 1994. E aí ele falou, eu quero que seja feita uma máquina de votar. E então ele fez uma comissão de notáveis, essa comissão de notáveis norteou os parâmetros que teria a máquina de votar, e a primeira premissa escrita pela comissão de notáveis é eliminar a fraude no processo eleitoral. Então, eles não sabiam ainda o que seria, como seria a máquina que se usaria para votar, mas a principal função dela seria eliminar a fraude no processo eleitoral. Então, eles fizeram subcomissões a partir dessa comissão de notáveis, cada uma para tratar de um tema específico, e foi criada o grupo de trabalho em 1995, com a participação dos servidores do INPE e do CTA, que aí está o Oswaldo Katsumi, eu, o Paulo Nocaia e o Toné. O Katsumi e o Toné colaboram até hoje com o TSE. Então, desde que a urna foi criada, eles ainda estão trabalhando lá com o TSE. Só o Nakaya que se aposentou e o Mauro Rashioka, que trabalhou também, era um servidor do INPE, infelizmente ele já faleceu. Então, quando foi criado o grupo de trabalho, o ministro exigiu que fosse um grupo multidisciplinar, que tivesse envolvimento de todos os órgãos do executivo. Então, o Oswaldo Katsumi, ele participou porque foi chamado o Ministério da Aeronáutica para enviar um representante. Então, ele entrou como representante do Ministério da Aeronáutica. O Ministério da Marinha e o Ministério do Exército também enviaram representantes, um militar de cada um. Então, uma das fake news que rola, né, que os militares ficam de fora do processo, não, os militares participaram desde a concepção da urna eletrônica, tem a participação de militares. Teve um monte de gente, até gente fazendo pesquisa para saber o que o eleitor identificava melhor, para saber a forma de votar, né? Então, vamos lá. O tempo recorde para se criar a urna eletrônica. O ministro assumiu em 94, em dezembro. Em 95, eles fizeram a comissão de notáveis, depois formaram o grupo de trabalho. Em dezembro de 95, foi feita a licitação. Eles já tinham elaborado
todos os parâmetros, todo o conjunto, como que deveria conceber a urna eletrônica, né, que na época eles chamavam de coletor eletrônico de votos, e fizeram a licitação para as empresas irem lá apresentarem o modelo de engenharia. Aí eles escolheram o melhor modelo, a empresa que resolvia problemas de forma mais rápida, e essa empresa foi a que venceu a licitação e foi fazer o modelo de urna, que foi a urna de 1996. Então, o tempo que eles tiveram para trabalhar e criar o coletor eletrônico de votos foi muito curto. E em 1996 já um terço do eleitorado participou da votação com a utilização da urna eletrônica, que é essa urna aí, que tinha um tecladinho parecido com um teclado de açougue, a parte que era do usuário, e que teve distribuição das Forças Armadas. Então, os militares participaram também, atuando na área de logística, né? A principal coisa, além dela eliminar a fraude, uma coisa muito bacana que tem na urna foi a inclusão, né? O fato dos analfabetos poderem votar. Mas aí vocês vão falar, mas o analfabeto já votava. Já votava. Só que como que o analfabeto vai escrever o nome do candidato dele? Como que o analfabeto vai pegar uma cédula com uma lista de nomes e fazer o X no nome do candidato que ele quer? Antes da urna eletrônica, o analfabeto podia votar, mas ele não tinha a mínima noção do que ele estava fazendo. Então, a equipe multidisciplinar que o ministro pediu também tinha um pessoal da área de humanas, da área de pesquisa, né, de humanas, que fez, ou da sociólogos, que eles fizeram uma pesquisa com a população analfabeta para ver o que eles conseguiram identificar. E o telefone, o orelhão que tinha na época, era uma coisa comum. Todos eles sabiam usar. Então, a urna eletrônica, ela tem o teclado do telefone, não o teclado do computador. O teclado do computador é invertido, não é nessa mesma ordem. Então, a votação que antes era nominal, passou a ser numérica com a urna eletrônica, para que qualquer pessoa, analfabetos e semi-analfabetos, conseguissem votar. Tanto é que o ministro Veloso, quando se pergunta para ele qual que é a sua emoção de votar na urna pela primeira vez, ele não responde a emoção dele. Ele responde dele estar saindo do local de votação e uma senhora analfabeta indo falar com ele, toda feliz, falando assim, eu votei. Ele falou, mas a senhora já não votava antes? Ela falou assim, votava, mas eu não sabia, agora não. Agora eu votei, eu apertei o número do meu candidato, vi o gosto dele lá e apertei o verde. Aí eu votei. Então, pela primeira vez, eles sabiam em quem eles estavam votando. E isso teve uma grande diminuição de votos brancos e nulos. Além de não ter mais gente fazendo apuração, cancelando o voto ou preenchendo o voto. Aí, então, teve também a evolução do sistema de voto, mas vou passar rápido, porque meu tempo é muito curto, mas tem no livro, vocês podem ver, é mais ilustrativa essa parte. E a polêmica da impressão do voto, que é uma coisa que o pessoal sempre fala assim, o voto precisa ser impresso para a gente conferir. As primeiras urnas criadas, elas já faziam a impressão de voto. Então, elas tinham atrás dela, o eleitor não percebia, porque não era algo visível a eles, mas fazia a impressão do voto, cortava e caía numa outra urna. Isso foi feito para fazer a comparação do voto eletrônico com o voto em papel. Só que vocês sabem bem mais do que eu sobre isso, que impressora é algo mecânico e ela está muito mais sujeita a falhas do que algo eletrônico. Então, a impressão atrapalhou, quebrou o papel, a bobina soltava, enroscava papel, dava um monte de problema e eles descartaram o uso dessa impressão. Para a eleição de 2002, o presidente do TSE falou assim, não, eu quero que faça a impressão em pelo menos 5.000 urnas. Só que como já estava sendo usada a urna eletrônica em todo o país, o pessoal do TSE falou assim, não, vamos fazer um pouco mais para a gente poder ter uma amostragem melhor do funcionamento da impressão. Então, 20.000 urnas fizeram a impressão, que foram todo o Sergipe, o Distrito Federal, 73 municípios espalhados, que eles queriam pegar um número grande, né? Então foram 7 milhões. Para a realização disso, os custos são mais altos, o tempo de votação
onde tinha o voto impresso, era maior, que demora a impressão do voto para você liberar a urna para o próximo eleitor. As impressoras davam pane, e para você carregar o programa na urna eletrônica, era um programa diferente, porque eles tinham um programa que tinha o módulo de impressão. Então, as urnas com impressão, o tempo de carregamento também foi maior. E isso resultou num caos, como relata o Giuseppe Janino. Ele diz que teve tanto problema que, em alguns locais, a votação foi até 1h da manhã, deu muito problema. E então o TSE descartou, tudo bem? O TSE descartou a impressão de voto, não porque não quer, ou porque é um problema técnico, ou porque é alto, não. O TSE, ele cumpre o que a legislação manda. Mas ele testou e ele viu que não funcionava, né? Sobre a segurança, eu vou falar. Fernanda, só um momento, desculpe. Não, você falou que está correndo, você tem mais meia hora, 40 minutos, sem problemas, tá? Ah, é? Ah, eu Tá? entendi que eu tinha meia hora de Não, não, apresentação não. Em só. geral, 40 é uma aula. Tem Então 50 vocês minutos. vão me ouvir falar até amanhã cedo. Fica tranquilo aí. Eu sou apaixonada pela urna. Bom, então, a parte de segurança. Essa frase aí de 25 anos de uso das urnas eletrônicas, não há indícios de fraudes, do ministro Carlos Veloso, que é considerado o pai da urna eletrônica, mas a parte que a gente divulga a respeito da segurança da urna, para que todo mundo possa entender de forma simples, são esses principais pontos. Que a urna ela não tem nenhuma conexão de rede, então as pessoas falam assim, a urna foi hackeada. Então você explica que não tem como hackear, se não tem nada no hardware dela que permita uma conexão, não tem como você invadir. Ela só funciona com o software próprio do TSE. Se você tentar inserir qualquer software nela que não seja do TSE, ela trava, ela para de funcionar. O código-fonte que é utilizado na urna ficava disponível por 6 meses, agora, a partir dessa eleição, ela fica disponível por 1 ano. O Ministério Público analisa o código, a Polícia Federal, as Forças Armadas, os partidos políticos, todos eles, a partir do momento que o TSE disponibiliza, todos eles são convidados, recebem um ofício para ir até o TSE e verificar, analisar, levar o código-fonte para casa, analisar, ver se tem alguma coisa errada, se achar que tem algo que pode estar dando algum erro, comunicar ao TSE para eles corrigirem. Então, o código fica disponível por 1 ano para todo mundo. Eles realizam a cerimônia de fechamento desse código, que é uma cerimônia pública, que é realizada na frente da imprensa. Então, todas as pessoas que são convidadas para fazer a análise do código-fonte são convidadas também para essa cerimônia. Eles fazem o fechamento, fazem a assinatura digital, todos eles, a Polícia Federal, o Ministério Público, os partidos políticos, todos podem assinar digitalmente o código-fonte, e eles têm uma criptografia própria, desenvolvida pelo TSE, só para utilização nas urnas eletrônicas. Que o Oswaldo Katsumi participou muito dessa parte de criptografia, então eu não vou me alongar nesse tema, mesmo porque eu não sou da área, e ele vai dar bastante detalhes disso para vocês, mas é muito interessante o porquê do TSE fazer a criptografia própria, que eles foram primeiro comprar uma criptografia, né, um sistema de criptografia em os países, e o país que eles foram ver foram os Estados Unidos. Então, o Katsumi foi ler as regras para a compra disso e a tecnologia sensível. E se a tecnologia é sensível, os Estados Unidos teriam acesso a qualquer momento. Então, se eles utilizassem a criptografia desenvolvida nos Estados Unidos, se eles comprassem o sistema deles, eles poderiam acessar o nosso software a qualquer momento, sendo que eles teriam a chave, né, de abertura disso. Então, em questão de segurança, a urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Eu coloquei aqui assim soltinho só para vocês terem uma ideia do que é, e eu não vou falar de todos eles, porque é muito detalhe, mas tem no livro, não de forma técnica, tá? É de forma que qualquer pessoa possa entender, porque eu também não sou técnica, também não entendo, tive que aprender para eu poder explicar de uma forma simples. Então, é o conjunto de todas essas barreiras de segurança
que tornam a urna eletrônica segura. Não é só não é uma barreira e depois a outra e depois a outra, não, é um conjunto, é um cerco. Então, é o conjunto de todos esses sistemas de segurança que fazem a urna ser um sistema seguro. Por exemplo, a criptografia. Você pode quebrar a criptografia da urna? Pode, só que você vai demorar muito. Você vai precisar de supercomputador, você vai demorar meses trabalhando, aí você vai conseguir ter acesso à informação que está lá dentro daquele arquivo. Aí você vai modificar, você vai ter que criptografar de novo, falsificar as assinaturas digitais e inserir de novo aquela informação no TSE. Você vai levar meses fazendo isso. E aí a eleição já passou, já foi apurado os votos, já acabou tudo. Então, uma barreira de segurança só, você consegue ultrapassar tudo junto em pouco tempo, não dá. Porque as urnas são preparadas poucos dias antes da eleição. Aí tem da votação. Aí tem a votação, a apuração de votos é feita no mesmo dia, ela é feita na própria urna, e o arquivo gerado pela urna eletrônica, que é o registro digital de voto, é enviado assim que termina a votação para o TSE, que só faz a totalização dos votos. Ele só soma os votos, porque a apuração é feita na urna, na própria urna eletrônica. Então, você não tem tempo hábil para conseguir ultrapassar todas as barreiras, modificar e fraudar uma eleição. Então, os testes as formas, né, de auditoria da urna eletrônica que são mais visíveis e mais acessíveis para todo mundo é o que eu vou falar, tá? Parte técnica, Katsumi fala para vocês, semana que vem. O teste público de segurança, vocês podem participar. Ele começou em 2009 e qualquer brasileiro com mais de 18 anos pode participar do teste público. Você se inscreve no site do TSE, apresenta o seu plano de ataque, aí o TSE convida você para ir lá e eles entregam a urna eletrônica para você no dia do plano, sem os lacres, já com algumas barreiras abertas. Eles explicam todo o funcionamento da urna eletrônica, eles dão todas as dicas justamente para vocês invadirem e vocês conseguirem ultrapassar alguma barreira. Porque para o TSE, se vocês conseguirem ultrapassar, é bom, que aí ele pode corrigir. Então, tem esse teste público, as pessoas se cadastram, participam. Quando alguém consegue ultrapassar alguma das barreiras, isso é apresentado para o setor de informática do TSE, eles corrigem esse problema e convidam novamente a pessoa que conseguiu ultrapassar a fazer de novo o plano de ataque para ver se aquele erro foi consertado. Então, isso é uma coisa muito bacana que eles fazem em termos da população, aqui no caso a mais especializada, né, o pessoal que entende mais de informática, como vocês, poderem participar e testar e até ajudar o TSE. Os especialistas em segurança da Polícia Federal sempre participam desse teste. Então, desde o primeiro, tem gente da Polícia Federal participando desse teste. A votação paralela é o que eu mais gosto. Esse aqui acho que é mais votado para o público em geral e pessoas da imprensa. A votação paralela, né, que é a auditoria que é feita no dia da votação. Então, antes da votação começar, as urnas são sorteadas urnas em todo o país. E aí a urna está prontinha para ser levada para o local de votação, para colocar no local de votação. Em vez de ir para o local de votação, ela vai para o TRE. E ela é substituída por uma das urnas reservas. Lá no TRE, ela passa por uma votação paralela. Então, a pessoa pega a cédula, ela lê a cédula em voz alta, digita na urna eletrônica. Então, isso tudo é filmado, até nessa foto dessa moça do cabelo curtinho digitando, atrás dela tem uma tela de TV que está mostrando o dedo dela digitando o voto. Então, ela digita cantando, né, falando em quem que ela está votando. Depois isso é registrado no computador e é colocado também numa urna em papel, da urna de lona ou do voto em papel. 5 horas, e é transmitido ao vivo pelos TRS, pelo YouTube. 5 horas da tarde, eles encerram a votação, como é encerrado em todo o país, e eles fazem a apuração do voto da urna, do registro do computador e da cédula em papel. E mostram, comparam quantos votos cada candidato teve em cada urna, e nunca
teve voto, diferença entre um registro e outro. Sempre mostrou que o que estava na urna eletrônica era o mesmo que tinha sido registrado no computador, que era o mesmo que estava em voto do papel. E a partir desse ano, os partidos políticos podem indicar também urnas que eles querem que sejam auditadas. Então, não precisa mais, além de ter o sorteio, se eu sou de um partido político e desconfio que a urna está sendo fraudada aqui em São José dos Campos, eu falo assim, olha, eu quero que vocês peguem uma urna da ETEP de São José dos Campos para fazer teste. Então, eu indico um local de votação e a urna do local de votação que eu indiquei, que o partido indicou, vai para o TRE para fazer teste também. Aí tem um outro sistema de segurança, não é sistema de segurança, falei errado, sistema de auditoria, que pode ser feito por qualquer cidadão, são os boletins que a urna eletrônica emitem. Assim que a urna é ligada, ela pede para a gente fazer uns testes. Você liga ela fala assim, aperte a tecla 3, aperte o verde, aperte o 5. Aí ela pede aleatoriamente para você digitar todos os números no teclado da urna para checar se está funcionando e se está sendo registrado exatamente aquele número que você está digitando. Depois que ela faz esses procedimentos, ela emite um boletim chamado zerésimo, um papel comprido, grande, que mostra todos os candidatos e mostra que ali não tem nenhum voto registrado. Então, ele é chamado zerésimo porque aparece o nome do candidato e 0 do lado. Então, está todo mundo com 0 votos naquele momento. Aí você dá início à votação, no final você encerra a votação, né? Das 5 horas da tarde encerrou a votação, ele emite o boletim de urna, que é quase a mesma coisa da zerésima, só que agora tem o número de votos que cada candidato teve. E esse boletim de urna, eles fazem pelo menos 5 cópias, que 3 são obrigatórias da ata, do TRE, dos cartórios eleitorais, e 2 ficam fixados na porta da sessão eleitoral. Então, qualquer pessoa, os fiscais dos partidos, eles copiavam as informações desse boletim de urna e levavam para as sedes, porque qualquer pessoa tem acesso a essa informação. E esse ano, tá vendo uma fotinha ali do cara apontando para o QR Code, esse ano o boletim de urna passou a ter um QR Code, então poupou tempo dos fiscais dos partidos de ficarem copiando os boletins de urna, eles só apontam o QR Code e já tem toda a informação no celular. E um mesário mais legal, se tem papel, eles ficavam imprimindo o boletim de urna até acabar e cada fiscal de partido podia até levar o boletim de urna embora, porque não tem problema. A informação daquele boletim está dentro do registro digital de voto, que é enviado ao TSE pelos cartórios eleitorais, pelo TRE. Então, os fiscais dos partidos, com essa informação, quando a eleição era eleição municipal, por exemplo, antes mesmo do TSE informar quem tinha sido eleito, os partidos já estavam comemorando, porque eles já tinham pego, eles tinham fiscais em todas as escolas, eles já tinham informação suficiente para saber, mesmo faltando um boletim ou outro, se o candidato deles ganhou a eleição ou não. Então, quando as pessoas falam assim, a urna pode ser fraudada, né, no envio da informação pela internet para o TSE, alguém pode hackear isso e trocar os votos, os partidos políticos seriam os primeiros a reclamar, falar, não, tá aqui, ó, tenho aqui o boletim de urna, tenho a informação, tem tantos votos do meu candidato, como que você fala que tem tanto? E meu candidato não está eleito. O caso Proconsult, que eu comentei lá no começo, ele não era no sistema de urna eletrônica, mas ele foi descoberto dessa forma. Eles contrataram uma empresa, né, que chamava Proconsult, para fazer a apuração de votos. É só essa empresa faria. E a empresa, ela deu um jeito de, a cada tantos votos computados, tirar um determinado número de votos e passar para o outro candidato. Então, eles estavam todos aguardando o resultado da apuração de votos da Proconsult e ela falou, olha, tá tanto, fulano está eleito. Só que o Correio Brasiliense mesmo, um jornal da época, ele estava fazendo a apuração acompanhando os colégios eleitorais, né? Ele estava fazendo uma apuração paralela
assim como os fiscais fazem a apuração paralela com o boletim de urna. E o jornal descobriu a fraude desse Proconsult dessa forma, acompanhando a apuração, fazendo a apuração paralela, não apenas aguardando o resultado do TSE. Aí a sala secreta do TSE. Essa é uma fake news que começou a circular, acho que tem uns 2 anos, que diz que a apuração de votos é feita numa sala secreta do TSE, que a sala é trancada. Tem gente que, dependendo do tamanho da neurose, fala que até uma sala escura, que só pode entrar quem está vestido de vermelho na sala. Eu já ouvi bastante absurdo a respeito dessa sala secreta. E que nessa sala secreta só fica o presidente do TSE e as pessoas do partido que estão fraudando a urna. E eles que fazem a contagem dos votos e eles que divulgam. Só que a apuração é feita direto na urna eletrônica. Aí essa sala secreta do TSE é uma sala grande, com um monte de gente trabalhando ao mesmo tempo, que são eles que recebem os arquivos, o RDV, o Registro Digital de Voto, e eles apenas totalizam os votos. Eles só fazem a soma de todos os registros. Antes isso era feito pelo TRE. Cada TRE fazia a totalização. Depois o TSE achou melhor que fosse feito diretamente com eles, então faz tudo de uma vez só lá no TSE e o TSE divulga. Então, até no dia da votação, no dia da eleição, o TSE sofre um monte de ataque na internet, no site deles. As pessoas tentam derrubar o site do TSE achando que podem influenciar de alguma forma na eleição. A única coisa que eles vão conseguir é tirar um cartaz da parede, né? Vamos dizer assim, você derrubar o site do TSE no dia da eleição, é a mesma coisa se você tirar um cartaz da parede, depois o TSE vai lá e coloca o cartaz de novo, porque não é ligado uma coisa com a outra. O TSE tem uma comunicação própria, desenvolvida só para eles, de internet, uma intranet, toda a comunicação é feita por lá, e a internet que a gente acessa, né, do site deles, é só para colocar para a gente ver mesmo. A gente não toda essa turminha que está ali na sala de... Aí, por conta dessa fake news, o TSE esse ano teve que chamar a imprensa, chamar blogueiro, chamar um monte de gente para ir até o TSE, fazer uma visita e conhecer a sala secreta do TSE. Então, se você digitar hoje sala secreta no Google, você vai encontrar um monte de blogueiros falando que foi visitar o TSE e conhecer a sala secreta. Ó, a urna eletrônica. Aqui é para falar da evolução, mas vou deixar para o Oswaldo falar os detalhes. Eu vou falar bem rapidinho. As pessoas falam que a urna nunca evoluiu, que é a mesma desde 1996. Então, aqui tem uma de 96, a de 2015 e a 2020, que a gente usou pela primeira vez esse ano, 2022. Não sei se algum de vocês veio dessa urna nova aqui para São José, mas não sei se todos vocês votaram nela, porque a gente aqui usou uma parte de nova e uma parte mais velha. Toda urna ela é projetada para durar pelo menos 10 anos. Foi uma exigência do ministro, quando se criou a urna eletrônica, que esse equipamento tivesse que durar pelo menos 10 anos. Então, eles vão substituindo as urnas aos poucos, conforme elas vão falhando, mas assim, a parte de software vai evoluindo e o software é alimentado em toda a eleição. Só o hardware que fica esses 10 anos. Mas a urna, mesmo a parte estética dela, ela muda também. E assim como o nosso celular está sempre evoluindo, a TV está sempre evoluindo, todo equipamento tecnológico evolui em menos de 6 meses, a urna eletrônica acompanhou esse processo de evolução e ela evolui sim. Ela procurou manter as mesmas características porque era para facilitar para o eleitor. Para você não ter, cada vez que o eleitor chegasse lá, ser uma urna diferente, um modo de votar diferente. Então, eles sempre buscaram deixar ela com a mesma carinha para que o eleitor se familiarizasse com aquilo. E ela foi um equipamento que é pequeno, né? Relativamente pequeno, não é aquela grande máquina que foi testada primeiro. Ela não é um computador,
né? Ela só tem esse tecladinho, ela só tem o programa do TSE, ela não tem mais nada instalado nela. Ela aguenta pancada, porque a gente precisa de uma urna eletrônica que chegue em qualquer lugar do país, e ela vai ter que enfrentar a estrada de terra, ela vai ter que passear de avião, de canoa. A urna eletrônica viaja mais que todos nós, né? Ela gosta muito, muito mais de passear do que a gente. Quer dizer, eu gosto, mas eu não posso. E aí ela tinha que ser esse equipamento robusto, para aguentar a pancada das estradas que ela leva. E ela tem uma característica de ter que funcionar em locais que não tem energia elétrica. Não é toda região que tem energia elétrica, então ela tem bateria. Todas as urnas são carregadas, né, tem a bateria carregada antes da votação, para que a bateria dela funcione mais que o tempo necessário para a votação. Então, teve uma fake news também dizendo que no dia da eleição a gente ia ter um grande apagão, as urnas não iriam funcionar e a gente não poderia votar. E o que não é verdade, porque a bateria dura de 14 a 16 horas, se eu não me engano. Então, ela foi desenvolvida para as nossas necessidades. Votação numérica, necessidade nossa, porque o nosso país tinha 35% de analfabetos. Ela funcionar sem energia elétrica, necessidade nossa, gente, no nosso Brasil que tem lugar que não tem energia elétrica. Então, tudo que tem na urna eletrônica, ela foi muito, muito pensada antes de se fazer. E o Brasil não é o único país que faz a utilização de urna eletrônica. Atualmente, são 46 países que usam o sistema eletrônico de voto. Nos modelos, nos moldes da nossa urna, sem impressão de votos, são 16 países. Então, aí, em verdinho, são os países que já fazem a utilização do voto. Esse site aí é o site do, deixa eu ver o nome dele, Instituto Internacional de Assistência Eleitoral. Ele não é um site brasileiro, né, como vocês estão vendo, não é informação nossa, mas eles fazem um mapeamento de quais países utilizam a urna eletrônica. E aí, em amarelo, são os países que estão testando um tipo de sistema de votação eletrônico. E você vê ali que está em amarelinho o Japão, por exemplo. O Japão é um local que nunca houve caso de fraude eleitoral. Eles têm uma outra cultura, um outro sistema, eles não precisam de votação eletrônica. A gente precisava, a gente tinha um caso muito grande de votação, de fraude eleitoral. O Japão não precisa. E mesmo assim o Japão está estudando porque para eles facilita. Então eles estão estudando uma forma também de implementar. O rosinha é o que já testou e abandonou. O vinho, os que nunca testaram nenhum sistema de votação, e os cinza eles não pesquisaram, eles não colheram a informação. Aí as pessoas falam assim, mas se a urna eletrônica do Brasil é tão boa quanto vocês falam, por que as pessoas não usam? Usam. O Brasil já emprestou a urna eletrônica para a Argentina, por exemplo. Eles fizeram o teste com a nossa urna, numa eleição lá em Buenos Aires. A partir do uso da urna brasileira, eles desenvolveram a urna deles. E cada país desenvolve a sua urna eletrônica de acordo com a sua necessidade. E não estranha os Estados Unidos estarem em verde aí, né? Porque vocês viram que na última eleição tinha muito voto em papel, demorava para contar, mas alguns estados dos Estados Unidos utilizam um sistema de votação eletrônico também. Não é igual ao nosso, mas lá cada estado é de um jeito. Então, por isso que teve aquela demora da apuração deles. Material humano. Nos TREs e no TSE, são cerca de 20 mil servidores trabalhando. No dia da eleição, tem os voluntários, né, e as pessoas convocadas, que eles ultrapassam 2 milhões de pessoas em todo o país. E tudo que é feito no TSE para a urna eletrônica, ele é feito em camadas. Uma equipe trabalha até um certo ponto do software, depois passa para outra equipe. Então, vamos supor, a minha equipe trabalha alguma coisa e eu tenho que passar para a equipe do VJ terminar, né? Dar continuidade a partir do ponto que eu trabalhei.
O VJ só pode receber a informação da minha equipe, ele não pode pegar, né? Vou falar assim, mas o fulano passou para o VJ. Não, não tem fulano, é a minha equipe. A minha equipe que tem que entregar para o VJ. Então, tem uma coisa em cadeia, e ninguém, nenhum lugar, nem a fábrica que produz a urna eletrônica tem tudo a respeito da urna. É um pouquinho em cada lugar, que é também uma forma de ter a segurança. E apesar de ter tanta gente envolvida assim, ninguém tem acesso a tudo. Nem os ministros do TSE têm acesso a tudo, porque o ministro não é técnico. Quem tem acesso à parte técnica é o técnico de informática. E o técnico de informática é vigiado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo partido político. Então, ninguém está livre para manipular a urna eletrônica ou o software da urna do jeito que quiser. Então, são mais de 2,5 milhões, né? Quase 2,5 milhões de pessoas trabalhando no dia da eleição e até antes, para que a votação dê certo. E o que eles chamam de a eleição dá certo, a votação dá certo, é todo brasileiro que pode votar, que tem o direito de votar, conseguir votar no dia da votação. Que quanto mais eleitores a gente tem indo votar, mais é democrático o nosso sistema. A democracia é todo mundo poder participar do processo de escolha. Então, é importantíssimo você valorizar esse pessoal e não falar que a urna é fraudada, que o processo eleitoral é fraudado, porque não tem como você corromper mais de 2 milhões de pessoas espalhadas pelo país inteiro para você fraudar uma eleição. Né? Nós também, né, fizemos o livro, fizemos o lançamento aqui em São José, e o sindicato foi participar da reunião anual da SBPC. O tema da reunião anual da SBPC esse ano foi Ciência, Independência e Soberania Nacional. Quando eu li esse tema, eu falei para o Sérgio, para o Cioli, falei assim, olha, o tema da SBPC resume o que é a urna eletrônica. A urna eletrônica é ciência, independência e soberania nacional. Exatamente isso, o que representa a urna eletrônica para as pessoas. Então, a gente precisa estar nessa reunião da SBPC. Aí a diretoria entrou em contato com a SBPC, acho que o Cioli é muito amigo do presidente da SBPC. A SBPC cedeu um stand para o sindicato na exposição que eles fazem. O TSE emprestou 5 urnas eletrônicas para a gente, né, de 96 até ao modelo mais novo, para as pessoas poderem ver a urna lá de perto, ver como que ela mudou, né, a carinha dela, e a evolução da urna. Uma das urnas estava funcionando para as pessoas votarem na mesma ordem de votação deste ano, né, o deputado primeiro, depois senador, tinha lá os mesmos candidatos, os mesmos cargos, só que os candidatos era para votar no bombeiro, votar na flor, votar na música, né? Os candidatos eram umas coisas mais aleatórias. E essa urna ficou em funcionamento. E lá as pessoas puderam votar. Muito estudante foi lá e pôde votar pela primeira vez na urna eletrônica. Tinha aluno de intercâmbio lá na UNB, que foi realizada na UNB. Os alunos de intercâmbio, né, de outros países foram conhecer a nossa urna eletrônica e ficaram encantados também do nosso sistema de votação. E um outro jornalista chamado Júlio Cancellier, ele criou o metaverso da urna eletrônica. Então, através de um óculos de realidade virtual, as pessoas entravam lá no nosso estande, usavam o óculos e elas entravam no museu, que contava toda a história do sistema de voto no Brasil na realidade virtual, nesse metaverso. O metaverso, eu não peguei o papelzinho, ele está disponível em 2D, vocês podem baixar no celular e assistir o metaverso, depois eu passo para o VJ ensinar vocês. E lá, né? Só me interrompendo de novo, só para fazer a propaganda, o Júlio vai dar palestra ano que vem no CAP, mais sobre metaverso, tá bom? Então tá jóia, tá ótimo. Aí vocês vão ter a palestra com o Júlio para poder assistir também. E lá na SBPC, o primeiro dia, né, o dia da abertura da SBPC, eles fizeram um documento de defesa da democracia e da urna eletrônica.
e ficou disponível para todo mundo assinar durante a semana toda. No último dia, nós do sindicato fizemos o lançamento do livro e contou com a participação do ministro Carlos Veloso, de um técnico de informática do TSE e de um representante da Sociedade Brasileira de Computação, que também ajuda muito o TSE durante o desenvolvimento dos softwares da urna eletrônica. E lá, nesse dia, eles fizeram a leitura desse manifesto em defesa da democracia e entregaram para o TSE o documento. Eu falei do ministro Carlos Veloso, o ministro Carlos Veloso também foi, que é o pai da urna eletrônica, ele estava lá e nós fizemos o lançamento do livro. Então, a nossa participação na reunião da SBPC desse ano foi maravilhosa, teve uma contribuição muito grande do TSE, e no TSE, já que a gente pediu ajuda, a gente também foi lá visitar o TSE e entregar o livro pessoalmente para os ministros do TSE. Nós fomos recebidos pelo ministro Edson Fachin, na época ele era o presidente do TSE. Logo depois que a gente foi, passou acho que umas 2 semanas, o ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a presidência do TSE, e convidou o Fernando, inclusive, para representar o sindicato na cerimônia de posse dele, e o Fernando foi para lá. Então, por conta de todo esse trabalho que nós fizemos com a urna eletrônica, o sindicato recebeu o convite para participar da posse. E nessa visita, nós chegamos lá, o ministro Edson Fachin não sabia quem a gente era, entram 4 pessoas do sindicato lá, com um livrinho na mão, e falam assim, olha, a gente veio aqui te dar um livro. Aí ele falou assim, eu já li o livro. Eu falei, poxa, como assim, já leu o livro? Ele falou, li sim. Aí ele abre o livro e começa a comentar trechos do livro. Então ele já tinha realmente lido o livro, que o livro está em formato digital no site do sindicato. E ele nos pediu um livro para cada um dos outros ministros do TSE. Então nós entregamos o livro para ele, e nessa ocasião eu ofereci ao TSE gratuitamente os direitos autorais do livro, porque o sindicato publicou o livro, pagou todos os custos da produção desse livro, e nós fizemos uma tiragem de 1.500 exemplares dos livros físicos. O sindicato não tem condições de produzir muito livro, e o sindicato não pode vender, porque o sindicato não pode ter lucro. Ele não pode vender os livros. Então, a gente cedeu os direitos autorais do livro ao TSE, que aí, se o TSE tiver interesse, ele pode fazer uma nova edição e fazer o livro chegar a mais pessoas. Então, está aqui o nosso link para vocês baixarem o livro. VJ, tem quantas pessoas no curso? Será que tem como a gente dar um livro físico para cada um? Não estou te ouvindo, VJ. A minha microfone desligou. Eu acho que o curso inteiro deve ter 70 pessoas. Mas aí, eu acho que é muita gente, por isso que eu nem pensei. Eu até pensei você, sei lá, sortear uma pessoa aleatoriamente, dar um livro simbólico e eles então vamos fazer assim. ideia. O site está aqui, para vocês baixarem o livro. E eu vou entregar alguns livros para o VJ, um só eu acho pouco, né? Vamos entregar pelo menos uns 10. Tá bom, E o VJ faz um sorteio aí para vocês, e vocês podem, alguns de vocês podem ter o livro físico. Bom, acho que era isso, assim, para contar um pouco da história. Acho que falei bastante, não sei. Não, tranquilo, Fernando, foi ótimo, porque é uma história, né? Porque, como você falou, o pessoal que está assistindo não nasceram deve ter nascido, tem alunos que eu acho que tem 12 anos de fazer mestrado, não sei, parece tão novos. Então, Tem tudo novinho. Tem tudo cara de novinho, eles não votaram em papel, né? Não, eles nascem com celular touch já. Entendeu? Então, é isso. Mas foi muito boa a palestra, é muito importante divulgar, né? É uma história, pô, de orgulho, né, o país, porque não utilizaram nenhuma tecnologia de fora, quer dizer, pode até se basear em outras tecnologias, não é errado, mas fizeram um específico para a situação das necessidades brasileiras. E foi importante. Antes deles desenvolverem a urna, a primeira coisa que eles fizeram, esse grupo de trabalho, foi justamente isso:
foi pesquisar o que tinha em outros países já sobre voto eletrônico. Sim. Depois dessa pesquisa, eles viram que nenhum deles servia para as nossas necessidades. Por isso que eu falo, cada país desenvolve o seu sistema de votação de acordo com a necessidade. O nosso principal, na época, era 35% de analfabeto, é um número Sim. muito grande de analfabeto numa população. E uma região grande como o Brasil, a gente não podia ter uma urna que tivesse a tela touch para ser transportada em carroça, em canoa, não tem. Então tem que ser robusto, tem que funcionar sem energia elétrica, tem que aguentar pancada, tem que ser acessível a todo mundo. E agora ela tem acessibilidade para deficiente visual, ela tem o braille no teclado, o deficiente visual pode solicitar o fone de ouvido para ouvir o voto, mas essas pessoas precisam avisar o cartório da sua deficiência para votar numa sessão específica. Entendi. E agora eles estão estudando também uma forma de implementar aquela votação pelo olhar, né? Aquela mais para a pessoa que tem paralisia poder votar através dos olhos, mas é muito mais avançado e vai demorar um pouquinho mais para chegar. Mas também, assim que for implementado, a pessoa tem que comunicar da sua deficiência para votar na sessão específica. Entendi. Ótimo. Vou passar para alunos para fazer perguntas, fazer um bom aprender bem, tirar algumas dúvidas, mas enquanto eles se preparam aí, criam coragem de perguntar, a minha dúvida é a seguinte: entendi que a urna terminou a eleição, ele gera um boletim, além de zeríssima, né? Zerésima, ele gera um outro boletim onde já tem contabilizado naquela urna o voto de cada candidato. Tá? Aí, só quando ele vai para... A minha dúvida é a seguinte: quando ele transmite para a TSE, já que não tem conexão com rede na sessão eleitoral, ele vai para o ginásio? Toda urna eletrônica tem um flash drive, parecido com um pendrive. Tá, o próprio então tem um dela. drive. Tá, perfeito. Então, eles levam a urna para o cartório, aí é através desse flash drive que eles fazem, pela intranet do TRE, eles fazem o envio do arquivo que chama RDV, que é Registro Digital de Voto. Que esse arquivo é criptografado na própria urna. Né? Então, a urna, o boletim é a apuração de votos para a gente ver. Para a gente que está de fora ver. O flash drive é o da urna eletrônica. Ou seja, do envio esse para o flash drive TRE. não é transmitido na sessão, só transmitido na contagem. Perfeito. Só lá. É transmitido dos cartórios eleitorais. Dos cartórios eleitorais. Eu falo ginásio, estou lembrando. De quando a gente ia apurar em papel, né? O ginásio era da apuração em papel. É moderninho, né? Eles pensaram em tudo, né? Assim, não, foi importante. E o que eu acho bacana, assim, eles são os servidores públicos e, para eles estão fazendo um trabalho como um outro qualquer. Sim. Eles não se dão importância por ter feito algo tão revolucionário. Porque revolucionou todo o nosso sistema de voto, realmente eliminou a fraude no processo eleitoral. Então, e para eles, ok, eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Terminei esse, vou fazer outro. São pessoas extremamente humildes em relação à grandeza do trabalho que eles fizeram para o país. Sim, como o ministro do TSE, eu não sei se acho que é Fachin que falou, que diminuiu muito os brancos nulos, né? Porque na escrita, né? É muito fácil anular o voto, porque você, como você falou, mesário não entende, a pessoa que está contabilizando não vai entender, né? Letra de um médico, por exemplo, não tem condições de ler. Então, imagina o voto, né? De pessoas que não sabem escrever direito, escrever o nome inteiro, né? E outra coisa que me chamou a atenção, a configuração dos números na urna, porque todo mundo usava o telefone público, né? Todo mundo, porque celular e tal é muito recente, mas na época de 94, etc. Não. Então, nesse sentido, eu acho que o grupo que trabalhou, nossa, eu acho que tem que tirar chapéu pela concepção como deveria ser a urna, nesse sentido. Né?
Eles falam, né? Pode ser que daqui a 10 anos a gente não utilize mais isso, mas Não, isso é a nossa necessidade hoje. Você claro, elimina a mão humana do sim, processo eleitoral, que sim. antigamente as pessoas tinham que até que dormir em cima da urna, para a urna não ser roubada, era uma coisa de maluco, né, que acontecia durante a apuração. A apuração levava dias, e ficava um monte, você tinha que disponibilizar um monte de gente, um monte de policial para tomar conta daquilo, Sim. e o pessoal que cuidava da apuração chegava a dormir em cima da urna para a urna não ser roubada. Então, hoje você eliminou todo esse processo, tirou a mão humana. A mão humana, infelizmente, a gente está sujeito a erro, né? Além da pessoa maldosa fraudar o processo, a gente pode errar, até pelo cansaço. Você está lá Claro, horas contando papelzinho, você pode estar claro, sujeito ao erro, né? Então, eles eliminaram a mão humana, usam um sistema eletrônico, se dá problema, você troca a urna, o registro dos votos está ali, está guardadinho, não tem problema algum. A biometria esse ano causou um pouco de transtorno, né? prazo, Porque né? atrasou o processo de votação em muitos locais, ficou com fila por mais de 1 hora, mas é porque a biometria era um procedimento novo e os mesários acho que não foram bem orientados, porque o TSE falou assim, olha, faz no máximo 4 tentativas. Não deu em 4 tentativas, faz formal, digitando o O número formulário. do eleitor, né? Faz o procedimento normal. E tinha sessões que a pessoa ficava lá testando várias vezes os 10 dedos dela para o cadastro. Entendi. Então, estava atrasando muito. Aí entrava o pessoal do TRE e falou assim, olha, gente, 4 tentativas não deu, Ah, entendi. troca o dedo, faz uma tentativa de cada dedo. Tinha gente que ficava 15 vezes com o mesmo dedo. Entendi. Então, atrasou um pouco, mas é porque tinha uma equipe muito nova e esse lance da biometria é novo, é novidade. Claro, claro. Não, mas vamos evoluindo, né? Claro. Vai melhorando também, né? No banco nem sempre a gente consegue. Eu tenho conta no Itaú, são 3 tentativas e eu tenho que digitar a senha. Vai fora. Nunca consigo. Vai fora. Fernanda, tem uma pergunta do Rubens Salter. Não sei se está lendo. Dado com o número de votos geolocalizado, fica disponível ao público? Fica disponível no site do TSE. A gente pode É. ver por boletim, por sessão. Ah, Esse daí era uma coisa que eu fazia também, sabe? Eu votava, por exemplo, o Conde aqui, foi presidente do sindicato, ele foi candidato a vereador. Aí eu é. fiz campanha por Conde no meu bairro, né? Os meus vizinhos, eu até brincava com o povo, assim, vota no meu chefe, senão eu vou perder meu emprego. Mas eu contava pro pessoal, né, como que o Conde era, uma pessoa extremamente honesta, tal, e que, né, quais as vantagens de votar num cientista, alguém da área de ciência e tecnologia. E o meu bairro foi onde o Conde foi mais votado. Eu Legal. fiz uma boa campanha para ele, foi onde o Conde mais É. teve voto foi meu bairro. E eu entrei no meu bairro tem 2 escolas e eu peguei o boletim de urna, porque eu sabia quem votava onde. Então eu ficava assim, será que o fulano votou mesmo no Conde? Daí eu olhava assim, tá? Tem um voto para o Conde nessa sessão, então votou. É Então legal, fica é legal. disponível no site do TSE, você pode comparar o boletim de urna que você pega na sessão eleitoral com o que o TSE está apresentando lá. E você pode fazer a soma também, você pode copiar tudo e somar, ver se o TSE apresentou a totalização correta, pode verificar tudo. O TSE é muito transparente, muito. Ele tem um cuidado muito grande de mostrar. É difícil você ter um sistema seguro se você deixar ele transparente demais, né? É uma balança que o TSE precisa equilibrar. Quanto mais seguro, mais fechado menos transparente. Quanto mais transparente, menos seguro. Mas o TSE ele consegue equilibrar bem isso. Ele deixa tudo disponível, tudo transparente, aí ele faz a cerimônia pública de fechamento, o pessoal assina digitalmente, tal, aí fecha. Depois fez todo o processo eleitoral, abre de novo. Se quiser invadir agora a urna eletrônica, né, invadir o código lá do RDV, tentar quebrar a criptografia, pode quebrar, a gente já passou a eleição mesmo, já foi eleito. Então não tem problema, mas ele deixa. Tá tudo Nossa, disponível. legal. Pessoal, mais perguntas?
Aproveitem aí, pessoal. O livro é gratuito, viu? Eu vi que a pessoa falou para comprar o Aqui está a livro. pergunta do que queria comprar. Quer dizer, pode comprar de mim, mas acho que é ruim, né? Então, eu vou dar alguns livros para o VJ vai fazer um sorteio entre vocês. O VJ, acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Você pode dar um para o Rubens, que fez pergunta. É exatamente isso que eu ia te falar agora. As próximas 9 perguntas ganham um livro. Aí já resolve o meu problema. Eu vou deixar os livros na sala do Rafael. Aí eu vejo como o Rafael quer fazer, mas o do Rubem já está garantido. Viu, Rubens? Você ganhou. Aí, Luan, vai lá, Luan. Você queria comprar? Tá de graça. Fernanda, como você falou, o sindicato publicou outros livros, né? E eles também estão disponíveis na Então, baixar? no site do sindicato, eu vou até abrir aqui e compartilhar a tela. Peraí. Cadê? Esse aqui? Esse aqui. Então, vou entrar no site do sindicato aqui. Tá. No site do sindicato tem alguns, né? Tá. Não são todos que estão lá. Tá, não, só aí é bom saber, porque eles vão ter uma ideia. Logo no comecinho aqui, ó, livros e cartilhas. Tá. Aí você clica ali, tem todas as nossas publicações mais recentes, ó. Esse livro aqui foi o livro mais novo lançado pelo sindicato, o processo de reconciliação do ITA, que conta a história da concessão de diplomas aos alunos do ITA que foram expulsos. Depois deles terminarem o curso, eles estavam formados, mas eles foram expulsos do ITA nas vésperas do recebimento do diploma. Então, o Milione conta toda essa história. Aqui tem o livro o download do livro da Urna Eletrônica, e tem cartilhas, tem o livro do Palmério, de foguetes. Isso é interessante, pessoal. O livro de satélites, energia solar, ó. Então tem aqui, vale a pena vocês baixarem quando estiverem fazendo exercício dos cursos, entre um exercício e o outro, dá uma lida num livro aí. O livro da história do desenvolvimento do motor a álcool, a gente vai fazer uma segunda edição. Não, a gente vai fazer uma segunda edição mesmo, fazer uma revisão nele, fazer uma segunda edição, né, porque tem umas novidades, e disponibilizar ele também na internet. Então, vai publicar um pouquinho, deixar alguns no MAB, que é onde fica o carro. Tem uma urna eletrônica no MAB também, então fica lá. Fernanda, eu vou sobre o livro, você vai deixar uns comigo para levar para o Rafael, ok? Mas 2 eu vou reservar, um para o Rubens, que ele fez a pergunta, e o outro para o Luan, que ele queria comprar. Ele paga uma cerveja para mim, eu dou um livro físico para ele, tá bom? Viu, Luan? Ficou fácil para você agora, ó. Trocar uma pergunta por uma cerveja. Eu quero ir junto. Vamos lá, sem problema, vamos embora. Eu vou tentar, você vai estar amanhã? Amanhã eu tô aqui. Tá, amanhã eu passo aí, segunda-feira eu vou para o INPE e aí já levo. Tá. Tá bom? Tranquilo. Tá bom. Aí, o Luan querendo datas. Quero datas. A segunda-feira ele vai no INPE e já leva seu livro lá segunda-feira. Se quiser levar lá no INPE cerveja, eu tomo lá mesmo, não tem problema. É brincadeira, pessoal. Tá certo. Bom, Fernanda, muito obrigado aí pela sua participação. Imagina. Foi muito importante, uma história bonita, né? E que dá orgulho aos brasileiros, né? E foi feito pelas instituições de pesquisa do Brasil, junto com alguns ministérios, né? E deu no que deu hoje, né? O resultado mostra desde 96, sei lá, que os votos ficaram mais fáceis, né? Especialmente para analfabetos, que realmente é um desafio para eles tentarem decorar escrita e escrever, né? Especialmente quando tinha que escrever o nome ou até o número. E hoje ficou fácil aí. Então, gente, e o Antônio Ezio, que é o Toné, também conhecido por ministro salgado, sem nunca ter sido ministro, tem a história dessa explicação no livro. No livro, né? Ele trabalha aí no INPE. Vocês podem ter fácil acesso a ele. Então, vocês podem até dar sugestões para o Toné levar ao TSE.
Se achar sim, sem dúvida. alguma coisa, né, interessante para a urna eletrônica. O Boa. Toné trabalha como consultor até hoje para o TSE, Sim. o Oswaldo Katsumi também, eles participam, o Toné, nessa eleição, ele estava lá em São Paulo, no TRE de São Paulo, acompanhando de lá, vendo se tem algum problema que precisa ser resolvido. Inclusive, E eles podem até ler esse livro até quinta que vem. Quinta-feira eles tiram dúvidas técnicas se eles quiserem com o Katsumi, né? sim, sim, eu falei assim, o meu livro não é técnico, ele fala Não, não, então você sobre está certo. A sua participação foi importante para poder a surgir as ele dúvidas. ele passa pela situação, né, ele conta a história do negócio, como a história do TSE desenvolver criptografia própria, né, explica o porquê, o que foi, mas não tem nada técnico. Mesmo porque código-fonte, por exemplo, como é que você vai colocar um código-fonte num livro? Ele Nada. muda a cada eleição É, e ele é gigante. sim. Não dá. Então não tem, mas tem explicado e é uma história bacana. E tem todos as barreiras de segurança lá, estão listadas lá. Aí vocês podem também se inscrever para fazer o teste de público de segurança e Exato. fazer alterações na urna eletrônica. Vocês vão Ah, colaborar com a justiça eleitoral. claro, claro, claro. Isso é importante. Pessoal, mais algum comentário, observação, reclamação? Então não tem. Não, só a data da cerveja, não. Só cerveja agora. Fernanda, mais uma vez, obrigado aí. Tá? Obrigada, Vijay. Gente, obrigada. Tchau. Até mais aí. Então, até mais, pessoal. Até semana que vem. Obrigado por todos. Tchau.